Você já se perguntou como são as aulas na faculdade de medicina na Alemanha? Será que é tudo teórico, que você fica lá sentado olhando o professor? Ou será que é tudo mais prático, onde os alunos falam mais e o professor menos? No vídeo de hoje nós vamos falar exatamente sobre isso. Eu vou contar para vocês como funcionam as aulas e quais formatos nós temos e quando nós temos um formato ou o outro formato durante os 6 anos de medicina na Alemanha. Bom, então vamos começar. O primeiro formato é o formato mais tradicional, que seriam as Vorlesungen. Vorlesungen não é nada mais do que as aulas onde o professor está ali falando e todos os alunos estão ali sentados escutando. Normalmente essas aulas são grupos grandes de 150 a 200 alunos, dependendo da universidade até mais, pode ser aí algumas universidades chega a ter 400, 500 alunos. Normalmente as universidades que só tem um grupo por ano, ou seja, que só começa no winter semestre, são as que têm um pouco mais de alunos, então normalmente essas aulas estão um pouquinho mais cheias. Nessas aulas, como eu disse, o professor explica e o aluno escuta. Às vezes faz uma perguntinha ou outra, mas em geral o professor está ali só falando e você está ali só escutando e copiando. Normalmente nós temos essas aulas durante todos os anos, ou seja, nos 5 anos teóricos. O último ano é prático, então até mesmo no último ano há algumas aulas, mas não desse tipo. Mas normalmente nos 5 primeiros anos nós temos todos os anos esse tipo de aula. Normalmente essas aulas não são obrigatórias, o que significa que você pode ir se você quiser para entender a matéria, ou se você pensar, não, melhor eu estudo sozinho em casa, tudo bem, não tem problema. Se você não for, não é um problema. Normalmente, algumas universidades, por exemplo, na minha universidade, essas aulas ficam gravadas, de forma que você também pode ver em casa as aulas de outros anos, ou até mesmo do seu ano, só que claro, a do seu ano vai demorar um pouquinho mais. Caso você, por exemplo, queira ir às aulas presencialmente, mas queira se preparar antes, há algumas universidades que há algumas universidades que disponibilizam os vídeos de forma que você pode já dar uma estudadinha antes de assistir às aulas. Por outro lado, nós temos também os seminários. Os seminários normalmente são grupos de umas 20 pessoas que são obrigatórios, normalmente, esses seminários, e nós temos normalmente nos seminários a repetição do conteúdo que foi feito durante as Vorlesungen, só que neste caso os alunos podem fazer perguntas, claro, na Vorlesung também, mas o seminário, como é um grupo menorzinho, você pode perguntar mais, mas também o professor pode fazer muitas perguntas. Então, algumas universidades onde os professores usam esse seminário para perguntar muito. Então, claro, é bom você se preparar antes. E assim o professor, quando ele fizer uma pergunta, claro, se você não souber não tem um problema, mas é bom você já preparar o conteúdo antes, porque no seminário normalmente eles vão perguntar e assim é mais fácil também para você fixar o conteúdo, já que se você já aprendeu antes e ele pergunta, é um pouco mais fácil. Na minha universidade nós tínhamos também na Vorklinik os Objektseminars e nesses seminários você vai estar em grupos pequenos, ou seja, esse grupo de 15 a 20 pessoas, ele se divide em 2, e a metade faz primeiro uma aula teórica com um estudante, ou seja, um estudante de um ano mais elevado, ele vai dar aula para os estudantes de um semestre mais no início, e ao mesmo tempo o outro grupo está com o professor fazendo a aula prática, esse Objektseminar. Você tem normalmente, por exemplo, se você está vendo na anatomia, não sei, o esqueleto, então normalmente você vai ter lá uma cabecinha, um esqueleto para você praticar. Você tem, por exemplo, também no módulo do coração, eles levam normalmente um coração. Então você, por exemplo, um coração de verdade, de vaca, e você vai aprender, por exemplo, vendo esse coração, tocando esse coração. Ou, não sei, se você está aprendendo músculos, eles vão levar, então, os plastinato, que são normalmente, não sei como é que fala isso em português, mas normalmente por exemplo, uma pessoa que morreu, doou o cadáver, vamos dizer assim, para a ciência, e eles faz tipo um tipo de múmia, uma coisa assim, sabe? Você vê, então, esse modelo, os músculos, os nervos, as artérias, por exemplo, é uma boa forma para você aprender toda a estrutura,
a topografia, né, da anatomia. Se algum de vocês sabe como fala isso em português, escreva aqui nos comentários, por favor, porque agora eu fiquei curiosa e eu realmente não sei como chamar isso em português. Eu nunca ouvi falar. Bom, não importa. Então, nesses Object Seminar, você vai estar simplesmente praticando, porque depois dos 2 primeiros anos, você tem o físico. E no físico, você tem uma prova oral, que é prática também, e tudo isso que você praticou nos 2 primeiros anos, com esqueleto, com plastinato, ou até mesmo que tem normalmente umas lâminas para a gente praticar as imagens de CT, de tomografia. Normalmente você também pode ter uma imagem, tipo um corte assim. Vou até deixar uma foto aqui, não sei, para vocês verem. Normalmente é um corte, por exemplo, uma parte do corpo, e você tem que identificar qual órgão tá ali, qual músculo, qual artéria, qual nervo. Então, assim, é muito bom, esses seminários são muito bons porque dá para você praticar muito. Isso ajuda muito na clínica também, quando você tiver que analisar uma imagem dessa. Nós temos também, na parte clínica, nós temos também os grupos de práticas. Os grupos de práticas são normalmente o grupo do seminário, ou seja, os 15 a 20 pessoas, e ele é dividido em vários grupos pequenos, ou seja, em grupos de 3 pessoas, às vezes 4. E essas pessoas juntas vão fazer experimentos em bioquímica, no laboratório de química, de física, fisiologia. Então há vários tipos de experimentos, e você simplesmente faz o experimento com o seu grupo, e depois, quando todo mundo já terminou, você faz um experimento, depois você troca, faz um experimento vizinho, então vão rodando todos para todo mundo fazer o mesmo experimento. E no final, quando todo mundo já terminou, senta o grupo inteiro e discute com o professor os resultados e o que significa os resultados, se há alguma coisa que deu errado, algo assim. Esses são normalmente os grupos, os tipos de aulas que nós temos na clínica. Na parte da clínica, ou seja, depois do físico, nós temos também os lessons, que eu já falei. Nós temos também os seminários, mas normalmente nos seminários nós fazemos também casos clínicos. Então, há os seminários normais, onde você está tratando algum tema que você já viu na aula, mas há também os seminários de casos clínicos, onde o professor traz diferentes casos reais que ele teve no hospital, e os alunos juntos tentam não resolver o caso, mas dão ideias, por exemplo, o que você faria, como você faria a anamnese, que tipo de, não sei, laboratório você pediria, ou que tipo de exame, o que pode ter o paciente, qual o tratamento. Então, assim, tudo que você aprendeu durante as aulas, as lessons, você consegue nesses seminários também pôr um pouco em prática. Ah, uma coisa que eu esqueci, todos os tipos de aulas que não sejam lessons, ou seja, seminário, grupo de prática, e os que eu vou falar agora também, eles são obrigatórios. Você precisa assistir, você não pode faltar. Normalmente eles aceitam aí um 10% de falta justificada. Se você não justificar, normalmente você vai ter que repetir tudo, ou se você justifica e perde mais do 10%, você precisa recuperar o resto, vamos dizer assim. Se você, não sei, você sempre leva um atestado, mas você falta 15%, 5% você vai ter que recuperar depois. Bom, voltando então, nós temos então os seminários, e na parte clínica nós temos também o UAK. O UAK significa Unterricht am Krankenbett, que significa algo como aula na cama do doente, vamos dizer assim. Normalmente é um grupo de 6 pessoas, e esse grupo normalmente você vai passar toda a clínica com este mesmo grupo, a não ser que você seja Springer, ou seja, pessoas que fizeram normalmente uma pausa e começam um semestre um pouco mais tarde. Então essas pessoas normalmente vão trocando de grupo, mas em geral você fica normalmente num grupo fixo, seu UAK, e esse grupo de UAK você tem as aulas, como bem diz o nome, junto com um paciente. Então, você tem o UAKs de diferentes temas, ou seja, você tem o UAK de cardiologia, anestesia, cirurgia, tudo. Todas as matérias têm um UAK. Então, por exemplo, se você tem um UAK de cardiologia, você vai com o seu grupo na parte de cardiologia,
onde o professor lá já procurou alguns pacientes, claro, às vezes há mais pacientes, às vezes menos, depende, os pacientes não são obrigados a participar, então alguns que participam, há outros que não querem, então assim, depende. Se há mais pacientes, esse grupo de 6 se divide em 2 ou 3, se só há um paciente, normalmente vão as 6 pessoas junto para conversar com o paciente. Então a gente entra, os alunos normalmente, o professor entra só para falar, para mostrar ao paciente que os alunos estão lá, mas o professor normalmente sai. Às vezes, alguns ficam olhando, mas em geral todos saem. E você fica com ou sozinho, ou 2, ou 3, ou 6, conversa com o paciente, faz toda a anamnese, exploração física e tenta mais ou menos, vamos dizer, adivinhar, mas você tenta saber o que o paciente tem, qual a terapia que ele tem. E depois que você já passou esse tempo com o paciente, você faz o que a gente chama aqui de Vorstellung, Patientenvorstellung, que significa você apresenta o paciente para os seus companheiros e para o professor. Ou seja, você fala, esse é o paciente tal, tem tal coisa, tá aqui há tanto tempo, nós fizemos tal e tal tratamento. E depois disso, todos os alunos vão juntos com o professor, numa outra salinha, normalmente não com o paciente. E lá a gente discute, por exemplo, as doenças de cada um dos pacientes, porque às vezes são mais pacientes, não cada um tem uma coisa diferente. E em geral também a gente fala um pouco sobre o tema do AK, né? Então, por exemplo, se o AK, não sei, tá falando sobre, não sei, vou inventar aqui, infarto, ou um AK sobre Herzrhythmusstörung. Você vai falar então somente sobre esse tema, tudo que tem a ver com esse tema. Depois da clínica, nós temos o último ano, que é o ano prático, que é onde eu estou agora mesmo, que é o PJ. Nesse ano prático, nós temos, além das... ou seja, você passa normalmente 8 horas no hospital, você trabalha como um médico, você cumpre todas as funções de um médico, você está ali com o médico e você atende também os seus pacientes, mas normalmente um dia na semana nós temos aula, que seria PJ-Unterricht. E no meu caso, essas aulas variam em função de qual parte do internato eu estou. Na minha universidade nós temos 4 rotações, normalmente obrigatórias, medicina interna, cirurgia e uma optativa. Cada um escolhe a que quiser. Eu, por exemplo, escolhi anestesia. E nós temos a 4ª opção, ou seja, o quarto quartal, vamos dizer assim, que na minha universidade é especial, de algumas universidades, não todas têm, que é o quartal de ambulatório. No ambulatório você escolhe qualquer lugar, qualquer área do hospital, mas você precisa trabalhar no ambulatório. E durante as aulas de Innere Medizin, de Chirurgia e Wahlfach, ou seja, a optativa, você tem aulas normais de PJ-Unterricht. Normalmente, na minha universidade, você tem primeiro, são todas as quartas-feiras, nós temos 1h30 de aula, de seminário. Normalmente é um tema, vem um médico, fala sobre um tema específico da área dele, cada semana é um tema diferente. Normalmente nós somos lá, não sei, uns 80, 100 alunos mais ou menos, mas eles fazem normalmente isso também um pouco interativo, igual, não sei, semana passada veio por exemplo, o tema era de psiquiatria. Eles trouxeram um paciente e todos nós conversamos com o paciente e fizemos anamnese durante essa hora. E depois o paciente foi embora e o outro médico ficou lá conversando com a gente sobre o tema. O tema era medicação na psiquiatria, uma área específica, a medicação que normalmente é usada. E ele, por exemplo, é uma pessoa muito reconhecida mundialmente por ter se especializado exatamente nessa área. E depois nós estivemos com esse médico e todo mundo pôde fazer perguntas e assim, foi bem legal. Nós temos também, depois desse PJ-Unterricht, normalmente na minha universidade eles fazem uma simulação, que seria um simulado do último Staatsexamen. O último Staatsexamen normalmente é prático, você tem um paciente e você precisa de apresentar esse paciente e fazer todo o sistema de escrever um relatório,
ver, por exemplo, o tratamento que foi feito, e depois você precisa conversar com o médico, o examinador, sobre o seu paciente e sobre um caso clínico que ele traz. Então, normalmente, nessa simulação, nós temos diferentes áreas. Nós temos, normalmente, sempre cirurgia, medicina interna e uma área. Por exemplo, no quartal anterior, eu participei na anestesia, que era o meu grupo. Esse ano, por exemplo, eu estou com um grupo, esse quartal, eu estou com um grupo de urologia. Então, esse quartal eu assisti, eu não fiz, mas eu assisti as pessoas que fizeram um simulado de urologia. Então, assim você pode ir praticando também diferentes matérias. E você sempre, ou você tem um paciente, ou você é o examinador, de forma que você também precisa de se preparar e estudar um pouco sobre o conteúdo, porque você vai ter que fazer as perguntas, e sempre tá ali um médico também que depois fazem muitas perguntas, que é uma boa forma realmente de praticar para quando você tiver que fazer o Stats Exam, não fique tão difícil. Eu, sinceramente, agora é algo meu, realmente particular, eu tenho agora o Stats Exam em maio desse ano, de 2025, e eu já fiz durante esse simulação, eu já fui aluno, né? Eu já fui em cirurgia e anestesia, e me ajudou muito a ver muitas coisas que eu ainda tenho dificuldade, e até mesmo também para fazer essa apresentação do paciente, porque você precisa fazer em um tempo curto, mas precisa transmitir todas as informações, de forma que não fique também algo muito cansativo. Então você precisa praticar bastante. E eu agora tenho, até em 2 semanas, na medicina interna, que realmente é a área que eu menos gosto, mas vamos ver como é que vai. E torçam aí por mim, por favor, que é, como diz os alemães, drück mal die Daumen, cruzar os dedos, torçam aí pra mim, para que eu possa aprender muito e que também não fique muito estressada, porque normalmente essas situações de prova, ainda mais é uma área que eu não gosto muito, um pouco mais, fico um pouco mais nervosa, né, mas claro, não é pra tanto. Normalmente são alunos, o professor tá ali explicando, mas realmente é o sentimento de querer fazer corretamente, né? E você querer, não sei, saber que você sabe e não ter a sensação de que você aprendeu e no final tem coisa que você não sabe. Claro, isso é normal, mas ninguém gosta de ter esse sentimento, né? Então, mas voltando ao assunto, no Praxisjahr, nós temos então essas PJ-Unterricht, nós temos normalmente também esse simulação, e no quartal, na minha universidade, onde nós temos a parte do ambulatório, lá normalmente são aulas diferentes, você tem mais aulas práticas, então eles usam esse período para os alunos poderem praticar coisas mais práticas, né? Igual nós tivemos, por exemplo, aulas para interpretar eletrocardiograma, nós tivemos aulas para fazer sutura, porque isso também cai na prova do Stats Exam. Nós também tivemos aulas, por exemplo, como colocar um catéter urinário, ou como fazer uma transfusão. Nós também tivemos aulas, por exemplo, para interpretar imagens, raio-x, tomografia, que normalmente são coisas que eles vão perguntar também no Stats Exam. Então, nessas aulas, os professores tendem que você aprenda a descrever o que você está vendo e se sinta mais confortável com esse tipo de imagem, que normalmente muitos alunos têm um pouco de medo. Então, nós tivemos isso também. Também tivemos, por exemplo, na área de traumatologia e ortopedia, nós tivemos colocar gesso, nós mesmos nos colocamos gessos uns nos outros depois para tirar o gesso, e assim você aprende também como vai colocar, porque normalmente as pessoas que não querem ir para essa área nunca vão aprender, então é legal também para você ver como funciona, como coloca, como tira. Então são várias aulas práticas que eu achei bem legal. E nós tivemos também foi tipo
Eles fizeram como se fosse um congresso, vamos dizer assim. Cada aluno tinha um tema da sua especialidade, ou seja, se eu estava, por exemplo, no meu ambulatório, na parte de otorrinolaringologia, então eu tive que escolher um paciente que eu atendi e levar, ou pelo menos escolher... você escolhe o paciente um tema, né? E você leva para os seus companheiros lá, você explica, você leva como um caso clínico, e você tá ali explicando e faz perguntas também que os companheiros precisam responder para que todo mundo aprenda um pouco de cada área. Porque normalmente no PJ você vai estar na sua área, na que você escolheu no ambulatório, e a sua área a optativa, Valfar. As outras áreas você já não vai ter nenhum contato com elas. Então essa é uma forma também de você ir praticando e de lembrando normalmente casos mais importantes de cada uma das áreas e também de como um tratamento, por exemplo, que eu acho que isso também foi muito legal. Mas isso não há em todas as universidades. Em geral, as universidades na Alemanha, não todas, mas a maioria tem tercial, não tem quartal. Então, normalmente eles só têm Innere, Chirurgie e Valfar. E no caso das aulas durante o PJ, cada universidade tem o tipo diferente de aula. Então, alguns hospitais nem aula tem, e há outros hospitais que você tem aula todos os dias. Então, aí varia muito, muito de hospital para hospital. Bom, esse era o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha ficado um pouquinho mais claro os diferentes tipos de aulas e formatos que nós temos aqui na Alemanha. Claro, nós ainda temos aulas tradicionais, onde nós precisamos ficar ali escutando, mas há outros tipos de aulas também que estimula bastante o aluno a aprender e também a colocar esse conhecimento em prática e não ficar só na decoreba. Que é algo que eu acho muito legal e também muito importante, ainda mais na área como medicina, que se você ficar decorando tudo não adianta nada, você precisa realmente entender. E esse tipo de aula ajuda muito, muito, muito nisso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aqui nos comentários qual tipo de aula vocês acham mais legal dessas que eu comentei, ou qual surpreendeu mais a vocês. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir e compartilhe também com aquele amigo ou familiar que queira estudar medicina na Alemanha e que queira talvez saber um pouquinho mais sobre o formato das aulas aqui. E muito, muito, muito obrigado pela sua companhia e até a próxima. Tchau, tchau!